Eu falo desde muito cedo, algo muito ingênuo que eu tenho desde quase da adolescência e que eu sigo falando de uma maneira muito ingênua, mas eu não consigo mudar essa. Eu faço arte porque eu sou burro, entende? E isso para mim é uma métrica muito forte, assim. Eu jamais vou fazer arte para exibir algo que eu sei. Eu não tenho paciência para isso. Não acho que serve isso, fazer arte para isso. Então, para ela sempre foi uma coisa para ir atrás do que eu não tenho a mínima ideia. Quando eu tenho ideia, quando eu acho que eu entendi, eu paro, vou fazer outra coisa, vou ouvir música, vou. Não tenho obrigação de cumprir, garantir a posição. Eu nunca tive menor, nunca fiz um ou dois trabalhos para garantir uma determinada posição. Eu comecei desenhando, eu era um menino que desenhava desde pequeno, e com uns 20 anos, assim, eu mandei para um primeiro salão, tive aceitação, no segundo eu tirei primeiro prêmio. Em 2 anos, eu ganhei, entre os 20 e 22, eu ganhei uns 5, 6, 7 salões. Pô, era um dinheiro, o primeiro dinheiro que entrava era algo ótimo, e ganhei com desenho. Nessa época, as informações que a gente tinha eram muito poucas. Então, quando a gente fala um nome, às vezes esse nome significava a fotinho que saiu na Veja. Não é nenhuma noção de carreira. Então, quando eu vi, por exemplo, um desenho do Darel das prostitutas do Recife, aquilo serviu para vários desenhos. Tem uma outra coisa que para mim foi bem importante nos desenhos iniciais. O basquete foi uma referência para mim e para muitas pessoas e foi uma referência muito difícil de ser aprendida, porque ela não se traduz de uma maneira visual, ela é uma referência muito mais de respeito. Mas o Pasquete era um cara que tinha um desenho no Marx. Eu vi aquele desenho, eu fiquei maluco com aquele desenho do Marx. Eu tinha 20 anos, o Pasquete estava voltando de Chicago, ele ainda não tinha começado a dar aula. Eu disse, teu Pasquete, eu quero te mostrar meu trabalho. Ele nunca falou muita coisa, quase nada ele falou. Mas eu peguei e mostrei 200 desenhos, ele pegou e disse, isso é uma coisa, isso é outra coisa, isso é outra coisa, isso é outra coisa. Foi importante para mim aquela separada ali. Então, basquete há uma importância grande de desenho e de um boom de desenho que havia na época, com um tipo de relação gestual, com um tipo de figuração, de um desenho a pastel, de um desenho pseudo-pintura. Tinha uma série de coisas ali, ali foi um pouco a escola. Mas rapidamente entrou uns esquemas de colagem. Eu também tinha, de uma maneira infantil, eu sempre, quando eu comecei em arte, eu achava que quem ganhava era o melhor mentiroso. E isso logo depois, lá com uns 20 anos, isso foi traduzido por problemas da representação, do que envolve a representação. Essa passagem do desenho por objeto é uma passagem onde eu estou, na minha cabeça, questionando os problemas de representação. O que que é uma representação? O que que é uma representação de representação, de representação de representação, mas principalmente por uma espécie de promessa mal cumprida de felicidade que toda representação, de alguma maneira, está atrás. De ser o que não se é, de vender gato por lebre. Então, isto era as questões. A visibilidade externa era quase como se eu fosse no supermercado da arte e optasse para determinadas visualidades estéticas. Então, aqui eu preciso ser neo-impressionista, aqui eu preciso ser cubista, aqui eu usava assim. Visto hoje, era uma espécie de, não sei, de artista conceitual, só que abundantemente visual, onde eu criava uma ideia de que o mais diferente possível, para que um cara olhasse e dissesse: porra, mas o que que essas coisas têm a ver? O que tem a ver é uma ideia. Onde é que essas coisas se unem? Elas não se unem pela técnica, elas não se unem por estilo. Todas essas coisas para mim eram negociáveis. Eu usaria de uma maneira totalmente arbitrária para resolver questões que estavam na minha cabeça, que envolvia os problemas de representação. Então havia uma tática de ser o mais diferente possível para que alguém perguntasse, mas o que sobra disso? O que sobra disso é uma ideia. É uma tática um pouco diferente da turma conceitual dos anos 70, onde é a ideia, é a ideia, é a ideia, é a ideia. Eu usava a aparência como com ironia. Então, esse também era uma questão onde normalmente tu vai pegar a série das técnicas, a série das aparências, tudo isso para mim era, mas isso tem que aprender a soldar. Eu vou lá e arrumo um cara que solda, faz. Tudo isso se cumpria a partir de que determinadas ideias estavam definidas, assim. Então, essa transição que aparece no carro, ela envolve um problema central que é ainda discutir o que que é a representação. Isso vai até o final dos anos 80, mais ou menos isso.
E daí, no carro, há duas influências também muito importantes para mim, assim. Uma é quase constrangedoramente para falar. Eu ainda tenho problema com Picasso. E para mim, aqueles violões do Picasso é um problema. Eu parei naqueles violõezinhos do Picasso. Picasso não deu muita bola para aquilo. Mas eu dei. Eu acho que ainda eu tenho uma cabeça meio cubista e eu acho que tem um lado meio cubista. O carro é totalmente cubista. Só que era um cubismo no carro diferente do cubismo visual do Picasso. Eu olho vários pontos de vista. Não, eu tenho uma memória. Minha memória é cubista. O que que é o carro para mim? Ah, é aquele Maverick que uma vez tem. Ele é GT. Ele é. Eu pego uma série de fragmentos de memória e junto e diz, eis o carro. Eu fui uma pessoa muito faminta, e sou até hoje muito faminta, tenho um apetite voraz, vamos dizer assim. Eu sempre me acho um horizontalista, vamos dizer assim. Eu me espalho muito. Eu não sou o cara que vai se aprofundar no mergulho abissal sobre determinado. Eu não sou esse. Eu sou um clínico geral, não sou um especialista. Então, o clínico geral cria uma paisagem e precisa de uma paisagem muito, muito ampla para trabalhar. Uma paisagem que depois se realizou no formato das redes e tudo mais. Mas isso a gente, quando não tinha, era de ônibus, mas a gente fazia render muito uma imagem, render muito uma experiência. Mas eram muito fortes. Desde muito cedo eu comecei dando aulas, né? Primeiro para crianças e tal, e hoje eu estou há 45 anos dando ininterruptamente aulas. Então, isso também fez uma espécie de artista que eu me tornei, né? Não o artista exclusivamente pensando a sua produção, né? Quer dizer, eu posso fazer meu trabalho, eu posso fazer uma curadoria, eu posso fazer as aulas. Eu tenho problemas, eu tenho digestões, eu tenho coisas que eu tenho que digerir e que às vezes eu acho que o meio melhor é pensar uma aula, o meio melhor pode ser fazer um trabalho ou talvez fazer uma curadoria. Então, como é que eu vou fazer a digestão dessa angústia? Tanto faz.